Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Foi um pastor batista e ativista político que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até seu assassinato em 1968. Martin Luther King é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos através da não violência e da desobediência civil, inspirado por suas crenças cristãs e no ativismo não violento de Mahatma Gandhi. Martin Luther King nasceu com o nome de Michael King Jr. Um erro no cartório. A certidão de nascimento de Michael foi mudado para Martin em 23 de julho de 1957, quando ele tinha 28 anos de idade. Ele era o segundo de 3 filhos do reverendo Michael King e Alberta King. Tanto seu avô como seu pai eram pastores da Igreja Batista, e Martin resolveu seguir seus passos na vida religiosa. Logo na infância, Martin se deparou com preconceito racial. Ele se tornou amigo de um garoto branco cujo pai tinha uma loja na rua da casa de sua família. Em setembro de 1935, quando os garotos tinham 6 anos de idade, eles começaram a ir na escola. Martin teve que ingressar em uma escola para crianças negras. Enquanto isso, seu colega foi para uma escola exclusiva para brancos. Logo após isso, os pais do garoto branco o proibiram de brincar com Martin, dizendo para ele que nós somos brancos e você é de cor. Quando Martin falou do acontecido para seus pais, eles tiveram uma longa discussão com ele sobre a história da escravidão e racismo nos Estados Unidos. Depois de aprender sobre o ódio, violência e opressão que os negros sofreram em seu país, Martin posteriormente diria que ele estava determinado a odiar toda pessoa branca. Seus pais o instruíram que era dever cristão amar a todos. Martin testemunhou seu pai sofrer e combater a segregação racial de várias formas. Graças à igreja, Martin gostava muito de ler. A Bíblia era uma de suas maiores companheiras. Ele fez os estudos direitinho e entrou na faculdade. Formou-se em Sociologia em 1948. Posteriormente, fez doutorado na Universidade de Boston, onde conheceu sua esposa, Coretta Scott King, com quem teve 4 filhos. Coretta era filha do campo. Ao contrário do marido, que era puramente urbano, ela se endurecera ao áspero contato com os brancos do sul. Seu pai era um agricultor nascido de uma família de 13 filhos, aos quais tinham se somado mais 12 quando o pai dela, após a morte da esposa, casara-se pela segunda vez. Era o único negro das redondezas que possuía um caminhão, o que despertava a inveja dos brancos pobres. Coretta viveria a dura experiência do trabalho na lavoura, colhendo algodão por $5 o ano, 7 em um ano melhor. Sua família era de negros combativos, líderes de sua comunidade, um traço de caráter que ela sem dúvida herdara. Seu pai costumava dizer: fitar um branco nos olhos não tira pedaço. Ele sabia, porém, que isso era perigoso. Depois de receber várias ameaças, tinha adquirido um revólver que guardava no porta-luvas do caminhão. Saía às vezes mato adentro para trabalhar e avisava a mulher: pode ser que eu não volte. Isso, sem dúvida, havia preparado Coretta para o que viria. No primeiro ano de seu ministério, e enquanto terminava sua tese de doutoramento, Martin Luther King aplicara escrupulosamente as regras de boa gestão herdadas de seu pai, Dad King. Martin tinha rapidamente consolidado a igreja, saneado as finanças, fortalecido a administração. Estava a transformar a mentalidade dos fiéis, que lhe parecia demasiado burguesa. Para ele, uma comunidade regida por uma única classe perde sua força espiritual. Sua força espiritual é intimamente ligada à sua função social. Portanto, não bastava sua igreja ser bonita com um bom pregador. Precisava ter meios de congregar o povo em seu conjunto. Assim, Martin pediu a todos os fiéis que se filiassem à NAACP, que era a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Ele também instituiu na própria igreja um comitê de ação social e política, cujo objetivo era informar a congregação de forma inteligente sobre a situação social, econômica e política pela perspectiva local e nacional. Martin nasceu e cresceu no Alabama, uma das regiões mais racistas dos Estados Unidos da época, lugar onde imperavam as leis Jim Crow. Em 31 de janeiro de 1865, foi decretado o fim da escravidão nos Estados Unidos, mas através de outras leis implementadas, um sistema segregacionista imperou naquele país, principalmente nos estados do Sul. O racismo presente na população do sul do país fará com que políticas de exclusão da população negra sejam implementadas,
Como exemplo, temos as leis de Jim Crow. Ele era um personagem que fazia representação racista da população negra na década de 1830. Essas leis eram baseadas na ideia jurídica de iguais, mas separados, uma maneira de separação e exclusão racial, criando parâmetros diferentes para a cidadania das pessoas brancas e das negras. Como exemplo, existiam escolas exclusivas para brancos e outras exclusivas para negros. No ônibus, os negros só podiam sentar nos assentos do fundo, enquanto os outros eram reservados para os brancos. Diante dessa situação, Martin esperava um sinal para partir rumo à atuação política, e o possível sinal chegou no tempo certo, ou seja, quando menos esperava. Assumiu a figura feminina, sóbria, humilde, frágil e cansada de Rosa Parks, um vulto vestido de cinza, naquele 1º de dezembro de 1955. Ela sai do trabalho e, como todo fim de tarde, vai pegar o ônibus para voltar para casa. Entra na silenciosa fila de espera e enfrenta, como de costume, ao comprar a passagem, a careta racista do motorista. Todos os assentos reservados aos negros estão ocupados. Ela está cansada, muito cansada e com frio. Os lugares da frente, 4 fileiras de assentos reservados aos brancos, estão vazios. Ela sabe que não tem direito. Conhece bem demais as leis de Jim Crow vigentes no Alabama. Quantas vezes não se sujeitou em silêncio e esperou pacientemente. Naquela tarde, porém, não aguentou. Não quis viajar de pé olhando para aqueles lugares vazios. Basta de cansaço, de humilhação. Sentou-se. O motorista protestou. Disse que ela não tinha direito de sentar-se ali. Esse lugar é reservado para os brancos. Levanta-se e vá para o fundo. Ela não respondeu. O motorista grita com ela. Rosa Parks fica em silêncio e permanece sentada. O motorista parou o ônibus e chamou a polícia. Rosa foi levada para a delegacia. Não era a primeira vez que aquela situação acontecia, mas dessa vez foi diferente. Foi como se um gatilho tivesse sido detonado. Rosa Parks encarnava a alma nobre, a mulher negra em todo seu orgulho, sua autoridade, sua integridade e também modéstia. Nela, todos se reconheciam. Através dela, a comunidade inteira se viu, e seu gesto chegou na hora certa. O julgamento de Rosa seria no dia 5. O tempo era pouco. Martin precisava agir. O presidente da NAACP lhe ligou, e eles marcaram um boicote. A congregação deveria aderir. Quem sabe toda a cidade. No dia seguinte, um exército de mulheres e jovens distribuíam 7.000 panfletos informando para a população não pegarem o ônibus para ir trabalhar, ou para ir à cidade ou qualquer outro lugar. Outra mulher negra foi presa por se negar a sentar no fundo. No dia 5 de dezembro, Martin percebeu o sucesso da sua tática. Ele esperava que a adesão da população ficasse em 60%, mas acabou sendo de 100%. Naquela manhã os ônibus estavam vazios, só alguns brancos passavam sentados. Ele foi até o tribunal acompanhar o julgamento de Rosa Parks. O veredito veio com tudo. Culpada. Multa de $10 mais os custos do processo, ou seja, um total de $14, o que era um bom dinheiro na época. Com esse veredito, Rosa Parks saiu ovacionada do tribunal. Por detrás da silhueta de Rosa, com seu movimento sem violência, Martin vislumbrou Mahatma Gandhi. Teve naquele momento a forte intuição de que a não violência de que ele era o apóstolo poderia tornar-se nos Estados Unidos, como tinha sido na Índia, a incontrolável arma da mudança. Dali em diante, a não violência seria a arma extremista baseada no princípio do amor. Não se tratava de uma passividade não violenta, e sim uma não violência em ação, em ações diretas. Rosa Parks tinha apontado o caminho de um movimento em 3 partes: o ato de desobediência civil, a aceitação das consequências de seu ato, como prisão, violência dos brancos ou multa, e a luta sem esmorecimento por seus direitos. Esse gesto ecoou rapidamente dentro de Martin, que já estava preparado para ele. Formou-se um movimento generalizado em favor da continuação do boicote. As lideranças civis e religiosas reuniram-se imediatamente. Tratava-se de fortalecer e estruturar aquele gesto quase espontâneo, de transformar a rebelião em um ato controlado, em uma máquina de vencer. Começar a formação de um exército não violento e disciplinado. Martin ganhou o apoio de Bayard Rustin em fevereiro de 1956. Rustin tinha amargado uma pena de 28 meses de prisão por objeção de consciência. Recusara-se a alistar-se no exército para vingar Pearl Harbor. Rustin é quem ensinara a Martin e suas tropas as técnicas de não violência.
Cada qual aprenderia a enfrentar a violência dos brancos segregacionistas e dos policiais, encontrando em seu comportamento maneiras de não dar margem a essa violência e voltá-la contra o agressor. O papel de Rustin foi fundamental. Um nome até então desconhecido se juntava ao aporte de ideias. Gandhi era o guia, como afirmou Marty. Cristo forneceu o espírito e a motivação, e Gandhi o método. Era preciso, porém, dotar-se de uma estrutura capaz de sustentar esse exército e aperfeiçoar o boicote. Então foi criado a MIA, Associação de Aperfeiçoamento de Montgomery. Marty foi eleito presidente da associação encarregada de levantar fundos para os projetos. Ele tinha apenas 26 anos. Com isso, eles iniciaram a batalha árdua. Continuariam sem pegar os ônibus. Os negros andavam no frio, debaixo de chuva, andavam na neve, por todos os ventos, surdos às ofensas dos brancos racistas que cruzavam seu caminho. Alguns iam até montados em mulas. Todos levantavam bem cedo para chegarem no trabalho no horário, e voltavam para casa tarde da noite. Andar tornava-se símbolo de libertação. Uma senhora de idade, que convidaram a entrar em um carro em vez de andar naquele frio, respondeu que não andava por ela, mas por seus filhos e netos. O entusiasmo geral consumiu o cansaço, mas por quanto tempo? Marty tentou fazer um plano com os taxistas negros, mas a prefeitura negou. Então ele fez um mutirão da carona solidária. O grupo reuniu 150 veículos ligeiros. Muitas empregadas domésticas passaram a ser buscadas a domicílio pelas patroas. Não porque elas aderiram ao movimento. O motivo é que elas não queriam ficar sem suas domésticas. Enquanto isso, a empresa de ônibus, beirando a falência, anunciava um prejuízo de mais de $3.000 por dia. Martin Luther King, flexível, respondeu através da imprensa: ou a empresa cede às nossas reivindicações ou fecha as portas. O contra-ataque foi feito. A partir daí, tornou-se perigoso para os negros andarem sozinhos. E também continuavam a levar multas. Marty, assim como os outros, passou a receber telefonemas com ameaça de morte. Marty também passou a ser seguido pela polícia. Um belo dia, 2 policiais de moto passaram a seguir Marty em seu carro. Em uma determinada hora, pararam seu carro em um cruzamento. Martin Luther King, considere-se preso. Está andando a 30 milhas por hora numa zona em que o limite é 25 milhas. Aquela detenção foi uma experiência decisiva que o ajudou a abrir a grande porta da história. Até então ele não sabia o tamanho da sua dimensão e do movimento que havia iniciado. A cela em que ele ficou refletiu o espírito das leis segregacionistas do Alabama. Apenas negros estavam ali, desde professores até criminosos reincidentes. O limite da democracia americana era a cor negra. Uma multidão se fez presente na porta da prisão. Levaram dinheiro da fiança e Martin foi solto. Mas Martin estava mudado. Estava com medo do que poderia acontecer com sua vida e com seus familiares. Entrou em depressão e pensou em se refugiar daquilo tudo. Foi quando ele ouviu a voz de Deus. Levanta-se, Martin Luther. Levanta-se por seus direitos. Levanta-se pela justiça. Levanta-se pela verdade. Então eu estarei com você até o fim do mundo. Depois disso, era outro Martin que se levantara. O medo então o abandonara, pois indo até esse extremo de si mesmo, da finitude de sua pequena pessoa, tocara o infinito de sua dimensão histórica. 3 dias depois, uma bomba explodiu parte de sua casa enquanto ele estava em uma manifestação. Ouviu a notícia com extrema calma, interpretou a calma como uma intervenção divina. Ao chegar em casa, ele constatou que nenhum familiar havia se ferido. Marty sentia-se sustentado por uma força que, segundo ele, vinha do alto. Mas havia outra força sustentando as outras todas, a sua mulher. Coretta ficou ao lado de Marty em todas as suas decisões. Era ela quem segurava a barra em casa e garantia a vida cotidiana da família e fazia o possível para protegê-la das repercussões midiáticas ligadas às ações de seu ilustre marido. Montgomery tinha sido sua prova de fogo, e ele saíra vitorioso. Sua primeira vitória, mas também sua primeira lição. Estava com 26 anos, mal concluíra sua tese de doutoramento e já entrara em uma vida que iria consumi-lo. Os boicotes já duravam cerca de 10 meses. Enquanto isso, a MIA e a luta pelos direitos civis beneficiavam-se dos apoios financeiros vindos do exterior. Esse dinheiro, o nervo da guerra, permitia gerir um mutirão de automóveis através de uma autêntica estrutura logística, com funcionários remunerados para harmonizar os fluxos, as ofertas e as demandas, indenizar os proprietários em caso de acidente, pagar as multas que chegavam às pencas, os custos judiciais e, evidentemente, o seguro. Diante dos prejuízos e da insistência da MIA, a prefeitura decidiu processar a associação por falta de pagamento de impostos, já que ela estava recebendo ajuda financeira.
Em 13 de novembro de 1956 começaram os julgamentos. Martin esperava o pior. Se fossem condenados, seria o fim da associação e talvez da luta. Mas, para sua surpresa, aquele dia coroou a sua vitória. A Corte Suprema dos Estados Unidos confirmou inconstitucional as leis do estado do Alabama, que decretavam a segregação nos ônibus. Era uma vitória, mas apenas o início. Os racistas brancos entraram em modo fúria. Jogaram bombas em 4 igrejas e deixaram dinamite na soleira da casa de Martin. Enquanto isso, ele buscava acalmar todo mundo. A Ku Klux Klan fez então sua aparição, vomitando na mídia declarações racistas. As ameaças eram claras, haveria blitz noturnas. Como resposta, os negros não ficaram em casa escondidos. Eles foram para as varandas de suas casas e ficaram com as luzes acesas, batendo palmas e cantando louvores. O medo havia mudado de lado. 7 terroristas foram presos. A justiça estava funcionando, mas só parecia. Dias depois eles foram absolvidos. Martin e os participantes do boicote sabiam da sua força no âmbito econômico. Agora lutariam pelo direito político. Eles tinham o direito de voto em âmbito federal, mas eram impedidos de votar nos estados e nas cidades. Essa seria a próxima luta. Martin viu pela primeira vez na vida um povo africano liberto do jugo da colonização. Um povo que alcançara a liberdade através da luta. E ele sabia, ele dizia, não é pedindo que se obtenha a liberdade e o reconhecimento dos próprios direitos, e sim lutando. Sua luta era não violenta. Contrariamente a uma ideia muito propalada, Martin Luther King nunca foi um pacifista ingênuo. Ele aceitava, como Frantz Fanon, a ideia de uma violência necessária em determinadas condições, mas não aceitava em relação aos direitos civis, pois para ele não era questão de opor um povo contra outro, pois a democracia pertencia ao povo norte-americano. Era, portanto, necessário um voto por cada homem, por cada mulher, qualquer que fosse a cor de sua pele ou sua condição social. Pela força da democracia, unida à força da moral e da razão, é que se passava esse combate. Ceder à violência seria dar razão à violência que, desde o primeiro passo do primeiro escravo em solo norte-americano, havia oprimido os negros, e isso poderia criar um cisma irreversível nas duas comunidades. Em 1954, a luta foi pelas escolas integradas. A lei garantia, mas os políticos nada faziam. Em 1957 aconteceu outro grande movimento, agora na cidade de Arkansas. Alguns pais tinham pedido que seus filhos fossem aceitos na Central High School de Little Rock, onde estudavam 2.000 crianças brancas. Naquele ano letivo, 9 crianças negras foram aceitas na escola. O movimento contra a entrada de alunos negros foi grande. A população branca protestou. Diante disso, o governador Orval Faubus declarou que não podia garantir a ordem pública caso fosse mantido esse projeto. Alarmado, o diretor mandou avisar por telefone todos os pais de alunos negros que não levassem os filhos à escola no primeiro dia de aula. Ficaram todos em casa, menos uma garota, Elizabeth Eckford, que infelizmente não tinha telefone. Ela chegou de blusa branca, longa saia branca pregueada e óculos redondos, levando uma pasta no braço. Foi recebida pelos racistas, pelos policiais hostis e pela raivosa multidão. "Linchem essa menina negra, linchem!" eles diziam. Elizabeth, apavorada, refugiou-se em um abrigo de ônibus. Estava justamente passando o ônibus e, com a ajuda de Benjamin Fine, um jornalista do New York Times, conseguiu subir nele e caiu no choro. O jornalista então lhe disse: "Não deixe eles perceberem que está chorando, por favor, não deixe." O caso teve uma imensa repercussão. O ódio branco espalhou-se pelos jornais. Circularam por todo o país a foto da menina sendo hostilizada pela multidão racista. Diante disso, o presidente Eisenhower, que era sulista, entrou em confronto com Faubus e, através de uma decisão judicial, o obrigou a ceder. O presidente enviou uma tropa de 10.000 soldados federais e colocou a Guarda Nacional sob intervenção federal. Em 23 de setembro, os 9 garotos negros chegaram ao portão da escola sob os berros de uma multidão enfurecida. Eisenhower manteria o dispositivo militar por todo o ano escolar a fim de proteger os garotos. Era mais uma vitória. Para Martin, a suprema arma da mudança era o acesso amplo e restrito ao direito ao voto. A década de 1960 foi um momento de transformação. A juventude tinha uma causa e fúria de viver. Estudantes brancos vieram juntar-se à luta e popularizar o movimento para além da comunidade negra. Um espírito novo tomava conta da juventude. Martin declarou: "Está acontecendo uma revolução, tanto na ordem social quanto no espírito humano." Era a luta pelos direitos civis.
Em 1960, quem causou impacto foi Ruby Bridges, uma menina negra de 6 anos usando meias brancas, cor branca no cabelo e levando uma pasta na mão, dava início ao seu ano letivo em um estabelecimento branco da Louisiana, sob as vaias da multidão e escoltada por 4 agentes federais. Novamente, a imagem da menina correu o país. Em 2011, o presidente Barack Obama recebeu Ruby Bridges na Casa Branca. Ele confessou para ela que só conseguiu chegar à Casa Branca graças à atitude dela quando menina. De certa forma, o que se passou desde 1960 até 2011 foi fruto da luta de Martin. As táticas de não violência foram ficando cada vez mais sofisticadas. Eles lançaram uma nova operação, os J-Win. A filosofia da não violência consiste em usar a força do adversário contra ele próprio. Os estudantes haviam compreendido que grande parte dessa força estava nas prisões onde eram jogados os negros. Tiveram a ideia de encher as prisões, negando-se a pagar suas fianças. A administração penitenciária, sobrecarregada, já sem ter onde alojar os verdadeiros criminosos, foi obrigada a ir soltando os manifestantes à medida que os encarcerava. Eram também uma forma simbólica de mostrar que os negros eram mais facilmente aceitos nas prisões do que nos restaurantes, que ainda eram impedidos de frequentar. Em 19 de outubro de 1960, Martin foi convidado a participar de uma ação em um restaurante de Atlanta que rejeitava a dessegregação, mas ele estava sob observação da justiça. Tinha sido preso por não trocar a placa do carro, que estava registrada no Alabama e ele estava residindo em Atlanta, na Geórgia. Assim, ele não poderia infringir a lei, pois sua pena se agravaria. Dessa forma, Martin compareceu ao restaurante. E o esperado aconteceu. Foi jogado na cadeia e sua situação se agravou. Foi levado para a penitenciária de Hydesville, onde foi sigilosamente mantido para cumprir uma pena de 4 meses. Coretta ficou louca de preocupação com a notícia. O presídio era barra pesada, principalmente com negros. Ela começou a fazer uma série de telefonemas, até que chegou no alto escalão. Na época, o senador John Fitzgerald Kennedy entrou em contato com Coretta e providenciou a soltura de Martin, alegando que a pena tinha sido absurda. Depois de levar uma comida de rabo, o juiz decretou soltura sob fiança. Com essa atitude, Kennedy saltou na frente de Nixon nas eleições daquele ano. Ele venceu Nixon por um fio, apenas 120 mil votos, 2% do eleitorado. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o voto negro fizera a diferença. Depois de eleito, Kennedy procurou preparar as leis dos direitos civis. Entrou em choque com alguns governadores que se negavam a conceder ingresso aos negros nas universidades e, em 1963, fez uma declaração na televisão que abria caminho para a marcha de Martin Luther King sobre Washington. No discurso, Kennedy dizia: "Na próxima semana estarei pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que haja, que assuma o compromisso que não assumiu plenamente neste século. A ideia é que a distinção de raça não tem espaço na vida norte-americana. Estarei, portanto, pedindo ao Congresso que adote uma lei dando a todos os norte-americanos o direito de serem servidos em estabelecimentos abertos ao público, hotéis, restaurantes, teatros, lojas de varejo e estabelecimentos similares. Negar-lhes isso é uma indignidade arbitrária que os Estados Unidos de 1963 não deveriam ter de tolerar, mas que muitos toleram." Kennedy não chegou a ver esse desejo realizado. Ele foi assassinado em 22 de novembro de 1963. Martin encontrou um grande algoz em Albany, o chefe de polícia Laurie Pritchett, homem que procurava fazer o oposto dos outros policiais. Ao invés de agir com violência e reprimir os manifestantes, ele procurava ao máximo prender sem bater, deixava as cadeias abarrotadas e não soltava. Tentava passar a imagem de benfeitor. Martin chegou a dizer que ele emprega os meios morais da não violência para perpetuar os fins imorais da injustiça racial. Martin chegou a ser preso 2 vezes por Pritchett e não conseguiu bons resultados por lá. Martin também se lamentava pela pouca ajuda de Kennedy no início de seu mandato. Foi aí que ele se ligou que não adiantava de nada atacar o poder político sem atacar as forças que controlavam os políticos, ou seja, a estrutura econômica. Era preciso continuar com as frentes, boicotes, J-Win e passeatas. A partir de 1963, com o fracasso de Albany, os grupos em prol dos direitos civis estavam divididos. A tática da não violência passou a ser questionada, e nisso ascendeu Malcolm X. Martin já havia ouvido falar de um certo Malcolm X e de Elijah Muhammad, o dirigente da Nation of Islam. Essa organização negra, que considerava a violência como sendo necessária e inelutável, rejeitava qualquer ideia de colaboração entre negros e brancos.
refutando inclusive a ideia de que os negros que viviam nos Estados Unidos fossem considerados norte-americanos. Malcolm X e sua organização eram conhecidos do grande público graças à transmissão televisiva em 1959 da reportagem O Ódio que o Ódio Gerou. Malcolm Little, que se fazia chamar X, em sinal de rejeição ao seu sobrenome advindo da escravatura, rejeitava igualmente o cristianismo, visto como um instrumento de aculturação e dominação ocidental dos negros, originalmente não cristãos, já que eram oriundos da África. Seu carisma vinha começando a causar dissidências. Havia quem, por influência, estivesse convertendo-se ao islamismo. Dessa forma, a Associação de Marte precisava tirar as lições da derrota de Albany e dar certo, custasse o que custasse. A escolha de Birmingham para a nova fase de protestos era igualmente significativa. Tratava-se de investir contra um templo de segregação. A vitória sobre esse bastião racista teria um alcance altamente simbólico. Ficou decidido que eles deveriam bater forte no órgão comercial da região. Só assim a vitória viria e Jim Crow seria derrubado. Sendo assim, a data era um elemento estratégico. Precisavam escolher o momento de pico da atividade econômica. A Páscoa estava próxima, era a oportunidade. Depois de ser preso e lançar uma carta que acertou em cheio, Martin reuniu 2.000 pessoas em 2 de maio. No 3 eram 2.500. E o até então pragmático Connor, delegado da cidade, soltou os cachorros. O touro de Birmingham explodiu em toda a sua fúria. As mangueiras de incêndio lançavam seu ódio sobre os manifestantes. Esses dragões de água varriam, como folhas secas, o que encontrava pela frente. Contudo, os manifestantes se levantavam e tornavam a avançar de novo e de novo. Alguns policiais, ante a própria brutalidade, deixavam cair suas mangueiras, vendo o trem constante dos negros pela barreira rompida. Muitas imagens da barbárie inundaram as telas e os jornais de uns Estados Unidos horrorizados consigo mesmos. Nunca antes tamanha brutalidade contra os negros fora tão manifesta e insustentável. Os Estados Unidos estavam nus. Aquelas imagens eram literalmente uma vergonha para o país inteiro e para o seu presidente, o qual não podia permanecer passivo perante a nação e o mundo. As manifestações continuaram nos dias seguintes. Kennedy havia enviado um representante para conversar com os comerciantes da cidade, mas pouco adiantou. A reação dos brancos racistas aumentou e Kennedy enviou as tropas federais. Martin reagiu à inépcia do presidente e declarou ao New York Times, já que ele não cuidava de erradicar definitivamente Jim Crow e suas leis pestilentas, iria então organizar uma marcha sobre Washington. Rapidamente, várias estrelas de Hollywood aderiram ao movimento. Entre elas Marlon Brando, Sidney Poitier e Bob Dylan. No dia 28 de agosto de 1963, mais de 200.000 norte-americanos se juntaram à marcha na capital americana, exigindo justiça igual para todos os cidadãos perante a lei. Naquele dia, uma multidão interracial ouviu Martin Luther King fazer seu famoso discurso I Have a Dream, prevendo uma época em que a liberdade e a igualdade para todos se tornariam uma realidade nos Estados Unidos. Com o ato transcorrendo em profunda ordem e civismo, a sua repercussão mundial tornou-no a maior força política para a aprovação das leis de direitos civis e direito de voto, em 1964 e 1965. Após seu discurso, Martin foi nomeado o Homem do Ano de 1963 pela revista Time. Mas um acontecimento pegou todos de surpresa e poderia mudar toda a marcha que estava em progresso. Kennedy foi assassinado. Quando Lyndon Johnson, então vice-presidente, assumiu, Edgar Hoover, o chefe do FBI, imagina ser o fim de Martin Luther King, uma vez que o novo presidente de espírito conservador era o homem do Sul, mais precisamente do Texas. Quando este se pôs à lei da dessegregação preparada por seu antecessor, Edgar Hoover mandou colocar à sua mesa todos os documentos que depunham contra Martin. Mas ao contrário do que todos imaginavam, Lyndon Johnson fez com que a lei fosse aprovada. O Civil Rights Act foi assinado na Casa Branca em 2 de julho de 1964. Essa lei levava em consideração o conjunto das reivindicações dos líderes dos direitos civis, estendendo-as contudo para além da simples questão racial. Toda e qualquer segregação de sexo, religião ou cor de pele passava a ser ilegal. Magnífica vitória para Martin e para os militantes dos direitos civis. Só que existia um grande abismo entre a teoria e a prática. Apesar da lei, governadores sulistas queriam impedir que eleitores negros votassem. A ira aumentava, a Ku Klux Klan fazia vítimas, e os jovens estavam cada vez mais dispostos a utilizar da violência para contra-atacar.
O slogan Black Power começava a se firmar. Martin passou a ser suspeito de colaborar com o poder branco e chegou a ser tratado por alguns de Tio Sam. Muitos já estavam criando a ideia de não aceitar a colaboração do branco dentro do movimento. Tal como estava a situação, não era momento de temporização. Martin precisava avançar, manter o movimento em união. Ele precisava ampliar a luta para dimensões sociais e econômicas globais, integrar a questão negra à questão dos pobres e dos operários e vice-versa. Do outro lado, Malcolm X tinha saído do seu partido e estava fazendo discursos pesados contra Martin. Martin Luther King entendia que Malcolm era fruto do seu meio, uma vítima do desespero, um produto do ódio e da violência. Sua violência não se exercia contra os brancos apenas, mas contra ele mesmo, contra aquilo em que os brancos o tinham transformado, uma violência autodestrutiva. Malcolm era um grande líder, e Martin o respeitava-o como tal. Reconhecia que ele detinha algumas respostas, no entanto, eram respostas turvadas pela violência, a qual não oferecia nenhuma alternativa criativa. Para manter-se em movimento, Martin não podia perder mais nenhum minuto. Deveria lançar o povo às urnas. O alvo escolhido foi a cidade de Selma. Era outubro de 1964. Em 13 de outubro, Martin passou mal. Estava exausto e havia engordado 10 quilos, e sua pressão arterial estava explodindo. No dia 14, Coretta estava sozinha em casa quando recebeu um telefonema. Ela foi informada de que Martin Luther King havia acabado de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele tinha 36 anos. O anúncio foi como um estrondo em meio a um céu tumultuoso. Parou o tempo. Seus adversários, negros ou brancos, ficaram atordoados. Algo incrível, inédito acontecera, desarmando momentaneamente os ódios. Martin foi até Oslo para receber seu prêmio e $54 mil. Chegaram em 8 de dezembro. Em 10 de dezembro de 1964, Martin recebia o Prêmio Nobel em Oslo. Pela primeira vez na vida, viu diante de si uma multidão cujos olhos azuis viam além de sua cor. Olhos admirativos, sem complacência, que não viam nele um negro, e sim um herói de uma luta justa. Em seu discurso ele disse: "Aceito hoje este prêmio com uma fé inabalável nos Estados Unidos e uma fé audaciosa no futuro da humanidade. Tenho a audácia de acreditar que os povos do mundo inteiro podem ter 3 refeições por dia, educação, cultura e dignidade, igualdade e liberdade de espírito." Assim que retornou de Oslo, Martin foi convidado à Casa Branca pelo presidente Johnson. Eles iriam discutir notadamente a questão do direito do voto. Em 2 de janeiro de 1965, ele partiu para a Batalha de Selma. Selma era mantida com mão de ferro pelo xerife Jim Clark. Mississippi era uma legítima Gestapo, dizia Martin. Como de costume, Martin foi parar na prisão. Só que agora o Nobel da Paz estava preso. E isso repercutiu muito pelos Estados Unidos. Johnson, sem alternativa, teve que garantir seu apoio. Em 10 de fevereiro, em Selma, os policiais voltaram-se contra as crianças que participavam da manifestação, perseguindo-as a pauladas. Eles colocavam elas para correr até se cansarem. Em 18 de fevereiro, novos maus-tratos, e o jovem Jimmy Lee Jackson foi gravemente ferido e faleceu pouco tempo depois. Martin resolveu organizar uma marcha de Selma a Montgomery, 50 milhas a serem percorridas em 3 dias. Com início em 7 de março, o Domingo Sangrento entrou para a história dos Estados Unidos, e tudo sendo transmitido pela televisão. No dia 9 de março, a nova marcha foi organizada, agora com 2.000 pessoas, que foi igualmente reprimida com violência. Diante disso, em 15 de março, Lyndon Johnson fez uma declaração ao Congresso e declarou que o momento de contemporizar havia acabado. Johnson enviou o exército norte-americano para proteger os manifestantes. Eles iriam concluir sua marcha e ao final a vitória seria garantida. Eles entraram em Montgomery, o exército não violento dos Estados Unidos da América havia vencido. O Congresso americano ratificaria em 3 de agosto de 1965 o Civil Rights Act, que abolia toda e qualquer restrição ao direito ao voto dos negros em todo o território nacional. O que ele faria agora? Os direitos civis tinham sido conquistados, mas o racismo ainda existia. Era e ainda é estrutural. Sua luta agora se concentraria em diminuir esse racismo e ingressar as camadas populares no mercado de trabalho. Para ele, a desigualdade social e o racismo andavam juntos. Não adiantava eliminar apenas um deles, se é que isso é possível. Então, Martin passou a visitar cidades do norte dos Estados Unidos. Até então ele havia concentrado seu projeto no sul.
Ele passou pela cidade de Chicago e constatou que a vida de pobreza nos guetos empurrava a população negra para o movimento Black Power. Eles viam a saída da discriminação apenas com o uso da violência. Como fruto, ele conseguiu um projeto da prefeitura da cidade para que novas moradias fossem feitas para os negros, assim como o comprometimento das empresas para contratarem a mão de obra negra. E como homem da igreja, pregador e filósofo, situava-se no extremo oposto da prática sacerdotal de seu pai, a quem criticava por empregar mais o afeto e a emoção do que as luzes da reflexão. Ele queria menos dança, menos gritos, transes e choros e mais pensamento e poesia. Queria uma igreja negra renovada, distanciando-se do fundamentalismo para uni-la, através de um processo racional, lúcido e pragmático, ao custo da realidade em marcha, ao custo da história presente. Todos os seus discursos e todas as suas pregações escreviam-se nessa dimensão, que unia insensamente o real a um pensamento crítico e construtivo. Um pensamento que era ouvido por intermédio do canto e da poesia. Era esse, sem dúvida, um dos motivos do sucesso que faziam. Ele era sim pragmático, mas também idealista, sempre idealista. Não dera o grande salto para o materialismo. Tinha acompanhado Marx e o pensamento marxista, mas o abandonou pelo caminho, pois tinha firme convicção de que não era possível abandonar completamente a parte do sagrado e da espiritualidade que faz do homem um ser maior do que sua própria pessoa. No entanto, fora através de Marx e de seu ceticismo primeiro que ele tomara o distanciamento necessário em relação ao seu pai. Antes de seguir a carreira eclesiástica, sonhava antes em se tornar sociólogo ou filósofo. O fato de finalmente aceitar ser pastor certamente fez com que fosse abandonando aos poucos seu flerte juvenil com o pensamento marxista e se deixasse levar por sua inclinação idealista. Contudo, o longo caminho repleto de batalhas nos últimos 12 anos, de Montgomery a Memphis, levara-o paulatinamente a reatar com seu antigo idílio. Flerte perigoso em um país onde o marxismo representava o mal absoluto. Embora tivesse veementemente protestado contra as acusações de comunismo, essa suspeita pesaria fortemente sobre sua vida. A obsessão de Edgar Hoover iria persegui-lo encarniçadamente até o fim. Além da questão racial, Martin Luther King também tinha entre suas pautas a luta contra a desigualdade e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Memphis foi o palco de uma volumosa greve de trabalhadores. Cerca de 1.300 trabalhadores que recolhiam lixo da cidade entraram em greve. Eles buscavam melhores condições de trabalho e salário, além de uma jornada de trabalho menor. Naquela época, a limpeza municipal era o único setor da cidade que empregava apenas pessoas negras. Eles trabalhavam em condições abomináveis. A prefeitura não obrigava os moradores a compactar o lixo, que era jogado na calçada de qualquer forma. Os lixeiros eram obrigados a juntá-lo e carregá-lo nas costas ou na cabeça em lixeiras furadas. Depois de 15 anos de trabalho, recebiam apenas 5 cents a mais do que o salário mínimo federal. Não havia limite de horário de trabalho. As jornadas ficavam entre 8 e 16 horas, e sem pagamento de hora extra, sem licença por motivo de saúde e com apenas um intervalo de 15 minutos por dia. Sindicato também era proibido. Diante dessas condições de trabalho que remetiam à escravidão, abolida em 1865, em 1º de fevereiro de 1968, 2 lixeiros foram tragados e triturados por uma caçamba de caminhão, morrendo de forma brutal. Foi a gota d'água. Os trabalhadores puseram-se em greve. Uma greve que, para além do motivo econômico, tinha por objetivo a dignidade, o reconhecimento da humanidade dos trabalhadores. Eles desfilavam em silêncio, levando no peito um cartaz escrito "I am a man". 18 dias depois de iniciada a greve, a prefeitura não havia cedido. A cidade estava tomada pelo lixo. Martin Luther King foi chamado para conversar com os grevistas. Ali começava a tentativa dele de transformar Memphis em um dos primeiros passos da sua campanha dos pobres, que englobaria também pobres brancos. Ele já havia ultrapassado a linha da cor. Sua luta já não visava apenas o avanço de sua comunidade, pois ele percebeu a necessidade de um pensamento, de uma ação solidária, social e política que fosse além dos limites da raça. O poder político enxergava nele um perigo crescente. Pouco antes de ir a Memphis, Martin Luther King proferiu um discurso retumbante na União dos Sindicatos Automobilísticos, na Califórnia, em que declarava que a luta dos negros e a luta dos trabalhadores constituíam o mesmo e único combate, o combate do proletariado contra a dominação, pela liberdade e dignidade. Um combate de solidariedade entre os pobres, fossem eles negros, chicanos, indígenas ou brancos. Sua nova estratégia traçada buscava defender negros oprimidos e trabalhadores a quem era negado o direito de se sindicalizar.
Ele lutava pela dignidade dos negros e pela dignidade dos trabalhadores. Essa luta em prol dos trabalhadores fez com que Edgar Hoover, diretor do FBI, classificasse Martin Luther King como o negro mais perigoso dos Estados Unidos. Ele ficava indignado por Martin Luther King ser considerado um herói por boa parte do povo americano. Ele também o chamava de comunista disfarçado. Tentou até incriminá-lo de envolvimento com os comunistas. Martin Luther King daria prosseguimento a essa pauta de lutas em prol dos direitos trabalhistas se não fosse pelo seu assassinato, no dia 4 de abril de 1968, justamente na cidade de Memphis. Neste dia, Martin estava em um hotel em Memphis. Às 18h01, enquanto conversava com amigos na sacada do motel, Martin levou um tiro no pescoço. Hospitalizado, morreu por volta das 19 horas. 5 dias depois, o pastor foi enterrado em Atlanta, no funeral acompanhado por 300.000 pessoas. Quando foi assassinado, Martin já estava há décadas sob constante vigilância do FBI, que o classificava como um perigoso para o país. Sua defesa da não violência como forma de promover mudanças também estava sendo desafiada por uma nova geração de ativistas negros mais impacientes. Ainda assim, a herança de Martin Luther King para o movimento dos direitos civis e negros é inegável. Seus livros fazem parte de muitas leituras obrigatórias de universidades e escolas dos Estados Unidos e do mundo. Sua luta e sua coragem são celebradas anualmente nos Estados Unidos, na terceira segunda-feira de janeiro, em um feriado que leva seu nome. Esse feriado conclama os cidadãos a prestarem serviços voluntários em suas comunidades, em homenagem a esse homem que tinha um sonho, e viu parte dele se realizar graças ao seu exército da não violência. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Faça parte da nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. No mais, é isso. Até mais!